O sol não serve apenas para bronzear a pele. Ele também pode ser utilizado na produção de energia. Através de equipamentos apropriados para a coleta e captação da luz solar, é possível gerar calor e eletricidade. Considerada uma importante alternativa energética, a energia solar pode ser usada no aquecimento de água ou transformada em energia elétrica. Para conversar com a gente sobre energia solar, estamos recebendo o professor Heitor Scalambrini Costa. Heitor Scalambrini é doutor em energética e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Heitor, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado pelo convite. A energia solar é muito usada no Brasil, especialmente aqui em Pernambuco? Foi a partir de 1992, quando se deu aquela Conferência Mundial de Meio Ambiente no Rio de Janeiro, conhecida como a ECO 92, foi a partir daí que se começou a instalar equipamentos de energia solar aqui no Brasil, particularmente no Nordeste. E particularmente nas zonas rurais, para bombeamento de água e para eletrificação de casas e de escolas. No Brasil, lamentavelmente, apesar de termos uma situação geográfica muito privilegiada, muito pouco ainda se tem usado dentro do enorme potencial que nós dispomos. Então, no Nordeste, basicamente, as aplicações hoje se restringem às áreas rurais. Quando o sol começou a ser utilizado como energia? Foi a partir de final do século XIX que se começou a algumas aplicações da energia solar, mas de uma maneira ainda não muito disseminada, né? Até através de testes, laboratórios, né? E essa aplicação sempre foi inicialmente voltada ao aquecimento, né? Ou seja, usava a energia solar para aquecer ou a água, ou um fluido qualquer, ou um ar, não é, para aquecimento e a aplicação desse produto dela, né? E como é que nós podemos usar a energia que vem do sol, transformar isso em energia comum? Didaticamente, né, como a gente fala para os nossos alunos, essas duas possibilidades, né, o aquecimento da água, que nós denominamos transformar a energia do sol em calor, que seria a conversão heliotérmica, ou transformar diretamente através de produtos, de materiais semicondutores, né, transformar a energia do sol em energia elétrica. E daí todas as possibilidades que a energia elétrica oferece, não é? E o calor, basicamente, utilizar na indústria, no aquecimento da água, pré-cozimento de alimentos. Você tem inúmeras possibilidades para usar um fluido quente, como usar a eletricidade, não é? Então as possibilidades são enormes. E para utilizar a energia solar, é preciso assim, muito espaço? Uma das características dessa fonte de energia é quanto mais energia desejamos, ou quer energia elétrica, ou quer energia térmica, calor, nós precisamos de uma área maior de captação da energia. Então, quanto mais energia precisamos, maior a área de captação dessa energia nós precisamos ter através dos respectivos equipamentos, que as tecnologias são diferentes, né? Tanto para transformar em energia elétrica ou transformar em energia térmica. Os equipamentos para essa finalidade são distintos, são de tecnologias distintas. E quando chega o inverno? Como é que o inverno interfere na energia solar e quais são os fatores mais preponderantes aí? Sem dúvida alguma. Essa é a primeira pergunta que se fala, porque nós temos os dias e as noites, né? E durante a noite nós não temos a energia do sol, temos a energia lunar, mas que ainda não aprendemos como utilizá-la. Mas o que nós usamos são formas de armazenar a energia. Por exemplo, no caso de transformarmos a energia do sol em eletricidade, que denominamos conversão fotovoltaica, e essa eletricidade ela pode ser armazenada em baterias eletroquímicas, até baterias comuns, essa que nós usamos nos nossos veículos, não é? Se pode armazenar ali. E energia térmica também se pode armazenar calor, existem formas de armazenar. Então, necessariamente, alguma das aplicações, ela necessita formas de armazenamento, porque nós produzimos a energia num determinado momento, que seria durante o dia, mas podemos querer utilizar ela à noite. Aí o armazenamento é necessário, principalmente quando utilizamos iluminação. Professor Scalambrini,
Falou aí de dois processos, né? O processo de aquecimento da água e de produção de energia. Quais são as partes que funcionam nesses dois processos? Olha, no caso do sistema que é o mais comum hoje, o mais utilizado hoje no mundo, a tecnologia, seria do aquecimento da água. Ou seja, produzir água quente principalmente para substituição do chuveiro elétrico, né? Hoje, em várias partes do mundo, se utiliza o sistema de aquecimento de água, não é? Com energia solar. E esse sistema ele é dividido em duas partes importantes. A primeira é a que capta a energia, o que a gente chama o coletor solar, aonde esse coletor é formado por uma serpentina no seu interior de uma caixa toda lacrada com vidro na parte frontal, na parte que recebe o sol, com isolamento térmico na sua parte de baixo, e aí tem a serpentina onde circula a água fria, e essa água fria se torna água quente, e essa água quente é armazenada num boiler ou num reservatório térmico. Então esse sistema consiste de dois componentes: o coletor, que coleta a radiação solar e transforma ela em calor, e esse calor aquece a água, e o sistema de armazenamento térmico, o tanque térmico. Esse para sistemas de aquecimento de água. Os sistemas de produção de energia elétrica, a gente utiliza o coletor, só que o coletor aí nós chamamos de módulo solar, módulo fotovoltaico, ou mesmo placa, da maneira mais comum de ser denominada, né, que é feita de células solares, que são um material semicondutor, do mesmo material feito dos chips de computadores. Então, essa placa solar, ela transforma instantaneamente a luz do sol em energia elétrica, e essa energia elétrica ela pode ser armazenada em bateria ou ser colocada na rede elétrica diretamente. Enfim, existem dentro dessas duas aplicações, né, esses componentes que são distintos, dependendo da tecnologia que nós adotamos. Existem outros sistemas de captação e exploração, transformação da energia solar? Essas duas formas que eu falei são as formas, vamos dizer, de uso direto da radiação solar. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, que no processo de fotossíntese, que é captar a energia solar e transformar ela em energia química, ou seja, no crescimento dos vegetais, tudo, ela é utilizada, ela faz parte da reação química de fotossíntese. E daí que nós temos a extração, no caso da cana-de-açúcar, do álcool, do etanol ou do biodiesel, através de plantas oleaginosas. Então a energia solar está presente na nossa vida de várias maneiras. Eu digo sempre para os meus alunos que a energia solar é o pai, a mãe, o tio, a tia, de todas as outras formas de energia. Todas as outras formas que nós pensarmos, ela é originada da energia solar, com exceção de duas que nós utilizamos: a energia nuclear, cujo esses equipamentos, esses materiais nucleares, eles apareceram no próprio surgimento do universo, então em princípio não tem nada a ver com a energia solar, e também a energia que você pode aproveitar das marés, do movimento das marés dos mares, que depende das forças de gravidade entre a Terra e a Lua, e não depende diretamente do Sol. Com exceção dessas duas fontes de energia, todas as outras que pensarmos, a energia que vem do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, a energia eólica, a energia da biomassa, a energia, enfim, todas as outras dependem da energia do Sol. Ela é fundamental para nós, né? É a vida. Então, sendo pai e a mãe das outras energias, quais são as vantagens da energia solar? A principal vantagem hoje, né, com a grande questão que é colocada hoje à humanidade, com a questão das mudanças climáticas, né, a principal é que ela não emite, no seu uso, ela não emite o gás carbônico, ou não emite gases chamados de efeito estufa, que provoca esse aquecimento global que está trazendo essa série de mudanças. E isso é muito importante, porque hoje é o que se procura, é mudar essa matriz energética, é tirar o petróleo como principal e colocar fontes renováveis de energia. Essa é a principal. Outra é que não precisa de refrigeração, né, não precisa de água para funcionar, ela produz a energia praticamente instantaneamente, a energia do sol, ao incidir no coletor, você já tem a energia tanto térmica quanto elétrica. É lamentável, as desvantagens seriam essas, né, da questão de ocupar grandes superfícies, mas ela tem muitas vantagens. Existe alguma forma portátil de se produzir essa energia, se aproveitar essa energia
que vem da luz do sol? Uma das possibilidades diretas de usar a energia do sol é transformá-la em eletricidade. E você tendo a eletricidade, você tem um conjunto de pequenos equipamentos que você pode utilizar. Eu vou te dar um exemplo. Aqui, por exemplo, tem aparelhos, há alguns anos atrás, né, e parece que de tempo em tempo nós temos que o solo lá em Caruaru treme. Então vem a necessidade de instalar sismógrafos, aparelhos que medem essas vibrações. E tem outros tipos de aparelhos também que funcionam com energia elétrica. Então a energia elétrica aí ela pode ser gerada com essas placas solares, que durante o dia produz energia elétrica, armazena em baterias e o equipamento é acionado a partir da bateria. E existe hoje um conjunto muito grande. Você pode imaginar que essa fonte de energia ela poderia funcionar qualquer equipamento que necessite de energia elétrica. A questão aí, se é viável ou não, fica do ponto de vista econômico, mas tecnicamente ela é um produtor de energia, como outro qualquer, como uma hidroelétrica, como uma termoelétrica. Ela produz energia elétrica. Existe algum sistema que usa energia solar nas casas? Existem dois sistemas. Um que é chamado de heliotérmico, que é usado para aquecimento de água, para ser usado na cozinha, banheiro, para ser utilizado pelas pessoas da residência como aquecedor. Existe também um sistema fotovoltaico. Esse sistema fotovoltaico, ele converte a energia luminosa em energia elétrica. Essa energia elétrica, dependendo do número de placas que você coloque na casa, você pode, inclusive, vender aos sistemas de distribuição do país. Na Europa, acontece isso. O governo incentiva, essas placas são compradas pelos cidadãos, instaladas nas placas, e o excedente da energia é vendido para o governo ou para as distribuidoras de energia. No Brasil ainda não existe uma lei que cubra esse sistema de venda de energia, mas os sistemas existem e podem ser instalados. Voltamos com o professor Heitor Scalambrini de Costa, falando sobre energia solar. Professor, no início do programa eu lhe fiz uma pergunta sobre o uso da energia solar no Brasil e especialmente aqui em Pernambuco. O senhor poderia acrescentar alguns dados? Sem dúvida. Como eu disse anteriormente, foi a partir da ECO 92, não é? Aquela reunião de chefes de Estado que ocorreu no Rio de Janeiro, não é? Uma reunião do meio ambiente, foi que o Brasil começou a utilizar esse equipamento. Foram assinados acordos internacionais entre o Brasil e a Alemanha, o Brasil e os Estados Unidos, e começou-se a instalação de equipamentos aqui no Nordeste brasileiro, né? Então foi a partir desse momento, e também a nível federal, foi criado um programa ligado ao Ministério de Minas e Energia, denominado PRODEEM, Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios. Esse programa, ligado ao MME, tinha a função de coordenar essas instalações e teve o apoio das companhias geradoras de energia elétrica, a Eletronorte no norte do país, a Chesf aqui, a CELP, a CESP lá em São Paulo, enfim, a Eletrosul. Então teve o apoio dessas companhias que deram todo o apoio para a instalação desses equipamentos. E a partir daí houve um conjunto de instalações voltadas à área rural para atender aquelas residências que não eram atendidas pela rede elétrica, né, através de energia elétrica, iluminação de casas, iluminação de escolas e bombeamento de água, já que aqui na região do semiárido é uma necessidade muito importante. Então foi a partir desse programa nacional e desses acordos internacionais é que começou a disseminar o uso dessa tecnologia, particularmente a tecnologia voltada à produção de energia elétrica. Essa energia solar ela é mais usada nas zonas rurais ou nas zonas urbanas? No Brasil, as zonas urbanas, foi uma questão de 2, 3 anos, começou-se a utilizar para a produção de energia elétrica. Para o aquecimento de água, já faz uns 10 anos que nós usamos coletores solares aqui no Brasil. Então, a produção de energia elétrica a partir da conversão fotovoltaica, não é a partir de 1996, 1997. Não é? Nesses praticamente aí 12 anos aí nós tivemos a instalação de alguns
uns 5, 6 mil equipamentos foram instalados aqui no Brasil e 80% aqui no Nordeste. O aquecimento de água, hoje nós temos mais de 6 milhões de metros quadrados de coletores solares instalados no país, que é um número muito pequeno ainda dentro do potencial. Para você ter uma ideia, é quase 3 a 4 vezes menos do que se usa na Áustria, que é um país bem menor do que o Brasil e que lá praticamente 3 ou 4 meses ao longo do ano que se tem o sol. E aqui nós temos praticamente ao longo de 12 meses, né? E, professor, há algum benefício específico para alguma dessas duas áreas? Por exemplo, a zona rural, algum benefício específico mais para a zona rural do que para a zona urbana, ou não há essa diferença? A eletricidade na área rural, principalmente naquelas localidades, naqueles domicílios onde não chega a rede elétrica, não é? Ela é de suma importância. Porque hoje nós, os urbanos que utilizamos a energia elétrica, nós ficamos praticamente desesperados quando há um apagão ou quando nós não temos energia nas nossas casas, né? Praticamente isso faz parte do nosso dia a dia. E a gente sabe da importância que tem a energia elétrica nas nossas vidas. Na área rural, não é? Principalmente naquelas localidades onde não chega a rede elétrica, a iluminação é feita pelo candeeiro, não é? O radinho de pilha e a própria televisão é utilizada mais através de baterias elétricas, aí a energia elétrica é muito importante. Então, eu poderia dizer que hoje na área rural, a energia elétrica através da energia solar é muito mais importante do que o aquecimento de água. Apesar de que na área rural você tem aplicações da energia solar que não seria aquecimento de água, seria conservação de produtos, por exemplo, como grãos, a secagem de produtos agrícolas. A secagem, produzir o ar quente, podia ser feito e é feito através da energia solar. Em várias partes do mundo existe tecnologia de aquecer o ar e esse ar quente ser utilizado na secagem de produtos agrícolas, que é uma maneira que temos de conservar produto, né? E já dá para mapear assim onde existe hoje o aproveitamento da energia solar? Existem alguns países, se a gente for pensar em nível do mundo, né, existem alguns países hoje que têm metas e têm políticas de Estado, eu diria, nem só de governos, né, que têm objetivos muito claros em introduzir de uma maneira substancial, de uma maneira importante nas suas matrizes energéticas, no caso da Alemanha, no caso da França, no caso de Israel, no caso de Portugal, ou seja, quase os países da comunidade europeia hoje utilizam maciçamente essa forma e tem muitos recursos aplicados. Os próprios Estados Unidos agora, na era Obama, né, tem projetos aí de uma utilização mais intensa, né, de voltar a utilizar mais intensamente a energia solar. Então, em várias partes do mundo, né, a Índia, a China hoje realmente é um dos maiores, o país que mais utiliza as fontes renováveis de energia, a energia eólica, a mesma energia solar para aquecimento de água. Enfim, e o Brasil, a gente insiste muito aqui no país, porque nós temos uma situação muito privilegiada aqui. Nós estamos muito próximo do Equador e toda essa faixa do Equador, 20 graus para o hemisfério norte, 20 graus para o hemisfério sul, toda essa faixa que inclui a região nordeste, a região na África, a região na Austrália, é uma região que tem mais de 3.000 horas de brilho do sol, que nós chamamos de insolação. Então, é muito privilegiado em relação a outros países do mundo que não tem esse enorme potencial, essa enorme incidência de radiação solar. E para esse potencial nós utilizamos muito pouco, muito pouco. E qual é a conta dessa luz? É barato? É caro? Dessa energia? Eu quero perguntar em termos de custo, essa energia é uma energia cara, barata? Qual é o custo da energia solar? Vamos por partes então. Na questão do aquecimento da água, hoje, para uma família, para você ter uma ideia, para uma família de 5 pessoas, não é? Você tem um gasto de colocar um sistema de aquecimento de água e substituir o gasto com chuveiro elétrico, que representa quase que 25% da conta de energia elétrica, é só devido ao uso do chuveiro, na casa que tem o chuveiro, obviamente. Então hoje, os nossos cálculos, não é? Diz que em 18 a 20 meses nós recuperamos esse investimento inicial. Então, ao fato de nós comprarmos o sistema de aquecimento e instalarmos nas nossas residências, ele está em torno, para atender uma família de 5 pessoas, está em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800 ele instalado.
É um número típico, para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza. E esse investimento inicial, nós recuperamos pelo fato que nós vamos diminuir na nossa conta de energia, porque nós não vamos mais usar o chuveiro, e essa diminuição dá, ao longo de 18 a 20 meses, nós pagarmos esse investimento inicial. Do ponto de vista da energia elétrica, ou seja, a produção da energia elétrica a partir da energia solar, ainda os custos são elevados. Aí esses números nós podemos passar aí para atender uma residência, não é? Podemos pensar aí em 20 a 25 anos aí para recuperar esse investimento inicial. Mas tudo isso, essa questão de custo, é bom a gente dizer que depende muito de política, ou seja, de leis que incentivem. Os exemplos internacionais que nós temos hoje, do ponto de vista do crescimento do uso em vários países, isso aconteceu a partir do momento em que houve leis que apoiassem, que dessem benefício fiscal, que dessem prêmios para quem fabrica e para quem utiliza. Nesse pontapé inicial de introdução da tecnologia, é fundamental a participação dos governos, do Estado, não é? Para reduzir os custos. Professor Scalabrini, o senhor é um especialista nessa área, não é? Doutor em energética. E como está o nosso país em termos de desenvolvimento de profissionais na área de energia solar, energética, todas essas áreas que estão ligadas à produção de energia solar? Eu vou começar pela nossa universidade, a Universidade Federal de Pernambuco. Aqui, desde 1978, foi criados grupos de pesquisa nessa área de fontes alternativas de energia. E nas universidades brasileiras, do sul do país, do norte do país, você tem vários grupos de pesquisa hoje que trabalham tanto no uso da energia solar para fins de geração de energia térmica, de calor, como também na aplicação das células fotovoltaicas, para a produção de energia elétrica. Então nós temos hoje um conjunto de profissionais, né, gabaritados, profissionais que estão há muitos anos trabalhando na área. Existe um congresso brasileiro de energia solar, não é? Existem lugares em que essa comunidade científica que trabalha na área se reúne a cada 2 anos. E, enfim, eu acredito que no país hoje já há uma massa crítica, não é, para esse desenvolvimento científico e tecnológico tão importante aí. Mas o que eu insisto, o que falta muito mais são políticas que, independente dos governos, né, venham incentivar o uso dessa fonte de energia, que para nós, particularmente os nordestinos, é abundante, é o ano todo. Não é? E fica difícil você explicar a alguém, a uma pessoa, a um cidadão na rua, falar por que nós não utilizamos essa energia se nós temos o ano todo? Então eu falo, bom, a energia, nós precisamos escolher os nossos governantes comprometidos com essa tecnologia também. Aí é fundamental, novamente, a questão política, não é? De decisões que têm que ser tomadas. Lamentavelmente, nós não temos nenhuma legislação hoje a nível federal, não é, que efetivamente incentive essa forma de energia. Existem vários parlamentares que colocaram projetos, né, e eu espero que entre esse ano, o ano que vem, isso se decida, porque nós estamos com pessoas hoje no parlamento interessadas nessa tecnologia, engenheiros ali, deputados, né, e que têm muito interesse em alavancar essa tecnologia para o nosso país. Eu tenho aqui a informação de que o senhor, como professor de design, tem procurado aliar o design ao uso da energia solar. E como é que andam as pesquisas nesse campo? Tem alguma coisa específica aí? Exato. Pode parecer um pouco estranho, né? Mas na área de design, você tem design em várias sub-áreas. Eu estou me tratando mais na área de design de produtos. Então, o que nós temos tentado ali introduzir na disciplina de graduação é aquele caráter hoje necessário, não é, dentro da universidade, que é o caráter multidisciplinar, várias disciplinas, não é? Então nós tentamos introduzir lá noções aos nossos alunos, a questão da eficiência energética, utilizar materiais renovados e recicláveis, né? Ou seja, o que a gente chama dentro de uma filosofia do ecodesign. E aí utilizar fontes alternativas de energia, particularmente a energia solar, e ainda numa área que a gente denomina o light design, né? Que é o design da iluminação pública, iluminação de interior, né? Iluminação portátil. Então, utilizar a energia solar para essas finalidades dentro da disciplina de design, né? E para encerrar, como é que está a nossa Universidade Federal de Pernambuco em relação ao trabalho, desenvolvimento, a pesquisa, o estudo
nesse campo da energia solar? Na era da energia solar, nós temos dois grupos, não é? Voltados ao estudo tanto da transformação de energia solar em aquecimento de água ou mesmo na produção de vapor, e também para a produção de energia elétrica, que estão no Departamento de Engenharia Elétrica e Sistemas de Potência do Centro de Tecnologia e também do Departamento de Energia Nuclear do Centro de Tecnologia. Em outras áreas das fontes renováveis, energia eólica, também nós temos grupos de pesquisa no Departamento de Engenharia Mecânica, na área de biomassa, no Departamento de Engenharia e Química. Então, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, nós temos uma massa, um conjunto de professores, de programas de mestrado, de doutorado, né? E de orientações a alunos de graduação, iniciação científica, muito intenso, muito intenso. Eu acho que dentro das universidades nordestinas, nós nos sobressaímos nessa área, sem dúvida alguma, pelo conjunto de profissionais dedicados a essa área e de boa formação. Professor Heitor Scalabrini, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa, falando de ciência e tecnologia. Eu que agradeço. Muito obrigado.